a galera entende que o Bruno Henrique já tinha que estar renovado há muito tempo. Voltou, lesão ok, clinicamente está ok, está jogando bem, está contribuindo. O Bruno Henrique tem a cara do Flamengo. O Bruno Henrique é um jogador que o torcedor gosta por conta das características. Bola na frente, tapa na bola, o torcedor levanta no Maracanã quando o Bruno Henrique está em ação. A galera está do lado do Bruno Henrique e está fazendo força junto com ele para essa renovação acontecer logo, hein, João? Você falou uma palavra aí durante seu comentário que eu acho que é o que causa o problema na situação. Empresários. Porque é o seguinte, eu não conheço o Bruno Henrique pessoalmente, admiro muito o Bruno Henrique, nunca tive oportunidade de conversar com ele, mas já transmiti muitos jogos do Bruno Henrique, grandes momentos, e já entrevistei o Bruno Henrique. Eu tenho certeza que o Bruno Henrique quer ficar no Flamengo. Ele não esconde de ninguém a admiração, a identificação, a gratidão que ele tem pelo Flamengo. Só que o Bruno Henrique, ele tem um staff, ele tem empresários que estão percebendo que o jogador está valorizado no mercado, já tem uma idade um pouco avançada. Propostas estão chegando, proposta do Palmeiras, que é uma proposta, a Leila está a fim de abrir o cofre para ter o Bruno Henrique, para tirar o jogador importantíssimo do seu maior rival no momento, que é o Flamengo, e aí ganhar um status com a torcida do Palmeiras. Outras equipes também estão interessadas no Bruno Henrique. Então, muitos clubes estão dispostos a oferecer ao Bruno Henrique o que ele quer. Mas a vontade do jogador, eu não tenho a menor dúvida, é permanecer no Flamengo. E a diretoria do Flamengo, que errou tanto nos últimos tempos, não pode cometer esse erro, que vai ser um dos piores. Talvez até pior do que não ter renovado com o Dorival. A diretoria do Flamengo tem a obrigação de renovar com o Bruno Henrique. Bruno Henrique é um dos maiores jogadores da história do Clube de Regatas Flamengo. Ele é imenso, ele é gigante, ele é decisivo, ele tem participação nos momentos mais marcantes do Flamengo dos últimos tempos. O rei dos clássicos, o rei da América, ou seja, ele é a cara do Flamengo. Então, cá entre nós, dinheiro não é problema para o Flamengo. O problema é a gestão de futebol. Ali é que está o X da questão em que precisa ser alterado. Mas dinheiro não é problema. E o Bruno Henrique, por tudo que ele fez ao Flamengo, pela recuperação dele, que ele está jogando mais do que se imaginava, ele voltou a atuar num padrão muito alto, ele merece uma renovação de contrato. Então, eu tenho a impressão, meu amigo Bruno Vilafranca, que o Bruno Henrique renovará com o Flamengo. Por tudo isso que eu estou falando aqui. Vão chegar a um acordo, ele vai receber aquilo que ele deseja e o Flamengo não pode mais errar nesse nível. Se a diretoria do Flamengo perder o Bruno Henrique para um rival, para o Palmeiras, para o Grêmio, para o São Paulo, outros times que estão interessados, vai pegar ainda pior para a diretoria do Flamengo do que pegou a não renovação do Dorival. Então, acredito que o Bruno Henrique ficará, até porque a vontade dele é essa. Ele quer ficar no Flamengo. Vai oferecer todas as oportunidades para o Flamengo. Agora, qualquer jogador que tem o seu contrato renovado, ou salvo raríssimas exceções, e não é o caso do Bruno Henrique, recebe alguma valorização. Isso faz parte, né, do contexto, faz parte do contexto. É assim que o futebol é. Gostemos ou não, funciona dessa maneira. Quer renovar, você tem que dar algum tipo de acréscimo, seja no salário, seja na premiação. Seja... E ele merece, né, Bruno? Exatamente, ele merece. Porque, por exemplo, outro jogador que tem o peso do Bruno Henrique na história do Flamengo, o Gabigol. Eu ia te perguntar em cima dele, fica à vontade. É isso, né? Por exemplo, o Gabigol, a dupla Gabigol e Bruno Henrique, é uma das maiores duplas de ataque da história do Flamengo. Se não for a maior, hein?
se não for a maior dupla de ataque da história do Flamengo. Só que hoje, a situação do Gabigol é uma, a do Bruno Henrique é outra. O Gabi, ele está num péssimo momento. Ele não vem apresentando bom futebol. Ele está passando pela pior temporada da sua carreira. O Bruno Henrique é o contrário. Ele volta de uma lesão gravíssima e ele foi muito importante para o Flamengo nesses últimos meses, jogando um grande futebol. Ou seja, ele merece, incontestavelmente, uma renovação de contrato e nos moldes favoráveis a ele. Por tudo que ele fez, continua fazendo, continua entregando, ele merece uma renovação de contrato de outro patamar. Hein, Bruno Vilatã? Ah, não tenha dúvida disso. Estou com você nessa.